Então, irmãos, nós vamos ver muita coisa acontecer no país, no mundo, por causa das nossas orações. Estamos aqui brincando não, irmão. Todo mundo aqui tem o que fazer. Todo mundo aqui é ocupado. Tem gente que mora aqui, Campo Grande, Alessandro, outros moram um pouquinho mais perto, mas tiveram que gastar dinheiro de passagem. E está o quê? 3,80? 3,80. 3,80 para ir, 3,80 para voltar. É dinheiro, né? Depois você põe na ponta do lápis quanto gasta uma pessoa para rodar nessa cidade. É um absurdo. Então, nós não estamos aqui porque não temos nada melhor para fazer. Não é essa a filosofia. Nós não temos nada melhor para fazer porque entendemos que o melhor está aqui. Então, tem gente aqui que saiu do trabalho, passou um dia aí de cão às vezes, está aqui pagando seu preço, vai receber de Deus e Deus vai ouvir. Deus vai atentar para os anseios do seu coração. Então, irmão, clama. Eu estou vendo Deus, entendeu? Nas orações, na fome e sede de justiça, tem que haver clamor. E as coisas vão acontecer, mas vão acontecer de modo que nós apenas vamos dizer: louvado seja Deus. Temos visto já muita coisa está vindo à tona. Tem gente morrendo aí à torta e à direita e as pessoas estão pensando que é tudo normal, que é tudo natural. Não é não, é porque Deus está agindo, irmão. Muita coisa que surgiria aí para atrapalhar projetos de Deus na vida de crente, não vai mais surgir. Que Deus está agindo. Ele não corta o mal pela raiz, ele não impede o mal antes que ele tome a postura. É exatamente assim que acontece. Muita gente, irmão, não vê essas vitórias. A minha vida está atribulada, minha vida está na luta. Pastor, ora por mim que o diabo está me perseguindo. Eu digo: não, como é que eu vou orar por você se o diabo está te perseguindo? Só existe um único jeito de o diabo parar de me perseguir: é eu perseguir a ele. Só ele, não, irmão, não existe outro jeito. Se ele está me perseguindo, significa que ele está vindo nas minhas costas. Eu vou virar e vou encarar ele de frente. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós estamos aqui clamando porque cremos. Se eu sair daqui, ali na rua, seja lá onde for, e o diabo aparecer no meu caminho, irmão, tomara que isso aconteça. Tomara. A minha fé, a minha convicção, quanto mais conflito eu tiver com o mal e com as trevas, tanto mais eu serei fortalecido. E é por isso que nós estamos aqui, porque cremos. Né? O diabo não vai ficar de braços cruzados com o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Não vai ficar. Se existe alguém que hoje está abalando o reino das trevas, somos somente nós. Tem mais ninguém. Assembleianos? Não. Batista mexendo no reino das trevas? Ora, faça-me o favor. Presbiteriano, metodista, ao círculo de oração das Assembleias de Deus, ou é fogo puro. Faça-me o favor, querem me matar de rir. Estou cuspindo na cara do Deus das Assembleias de Deus há muito tempo. Só reconheço um Deus, o da geração Jesus Cristo. Enquanto nós estamos aqui clamando para Deus desfazer as obras do diabo, visitar os que estão sendo estuprados, estão sendo pisados, escravizados, os assembleanos nessa hora estão na porta das suas igrejas distribuindo folhetinho de candidato, meu irmão. Que o anjo da justiça arranque a cabeça deles, que eles caiam mortos no meio da rua. É ou não é? Olha a diferença de nós para eles. Quando você encontrar um assembleano, batista, seja lá o que for, meu irmão, que ele falar de Deus, que Deus, irmão, que Deus? Não, o Deus da Bíblia, meu irmão, fala sério, o Deus da Bíblia nunca anda contigo, ele anda comigo.
Deus na Bíblia não está contigo não, meu irmão. Está na hora, irmão. Lembra de uma espada que cravou aqui? Como que ela se chamava? Outra. Divisão. Lembra disso? Divisão. Divisão. Acabou, meu irmão. Acabou. Estou te dizendo que acabou. Ah, Deus, não, Deus só tem um meu. Ah, as assembleias, não, aquilo é palco do diabo, aquilo é palanque de Satanás. Que é assembleia de Deus com Deus? Aonde, meu irmão? Fala com isso, para com isso. Só reconheço um Deus, é o nosso. Só reconheço um povo que hoje faz diferença no universo, somos nós. Não reconheço mais ninguém. Ou você ainda considera crente quem apoia um político? Se você considera, você está mal, muito mal. Ou você ainda considera crente esses que dizem assim, não, nós temos que nos curvar à lei do país. Hã? Nós não nos curvamos à lei do país. Aqui não. Se alguém está fazendo isso, irmão, não está seguindo o exemplo desse púlpito. Que o que eu quero desse país é que ele me mate, que ele me considere marginal, que ele me considere completamente fora do seu sistema, porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, meu irmão, atente para essa grande realidade. É hora de divisão, é hora de você falar mesmo. Quando esses crentes vierem aí, irmão, ora por mim, porque tu não tem Deus não? Como assim? Não, porque eu jamais pediria a você para orar por mim, porque eu tenho Deus. Você está pedindo porque você não tem Deus. Cadê o teu Deus? Essa é a hora, irmão. Mas você diz assim, poxa, como vai ser? Vai ser que quando você sair daqui hoje, vai sair com essa graça, com essa unção, com essa autoridade, com essa armadura, porque é hora da divisão. É hora da divisão, é hora de rachar mesmo. Mas é rachar mesmo, meu irmão. Tem gente que está perdendo Deus. Sabe por quê? Porque não está rachando. Está deixando gente iludida lá fora, gente que Deus colocou no caminho de alguns para dizer, ei, você não tem Deus. Por quê? Porque Batista não tem Deus. Deus está contando com gente aqui para dizer isso, e tem gente engolindo essa verdade, está perdendo o galardão e vai perder Deus, porque quando um servo se torna inútil, não presta mais, ele também é cortado e lançado fora. Você não veio para a geração Jesus Cristo, meu irmão, para desfilar, não. Isso aqui é um lugar muito sério, irmão. Aqui Deus faz justiça. Aqui faz. Nas assembleias, nos batistas não faz não, mas aqui faz. Então, meu irmão, atente, que é hora de você dizer para os batistas, ei amigo, procura uma igreja, porque na tua não tem Deus. É hora de dizer para os assembleanos, procura uma igreja. Você quer Deus mesmo? Vai para o teu canto, vai orar, vai até você achar uma igreja, porque na que você está não tem. Ou você reconhece um Deus batista? Gostaria que teu filho estivesse congregando dentro de uma igreja batista? Então você não reconhece um Deus batista. Gostaria do teu filho congregando dentro de uma Assembleia de Deus? Os políticos adoram. Quanto maior as assembleias, melhor é a plataforma política. Você gostaria de teu filho lá dentro? O lugar de aprender a verdade é aqui, meu irmão. Aqui nesse chãozinho aqui. Aqui é onde até os anjos tratam isso aqui com carinho. Os anjos têm um zelo pelas nossas vidas incrível, irmão. Uma coisa tremenda, gloriosíssima, né? Nosso irmão Paulo Sérgio vai estar orando nessa hora. E você, clama por justiça,
porque o nome do teu Senhor tem sido blasfemado, porque os assembleanos têm colocado os políticos lá no púlpito, e o nome de Cristo tem sido blasfemado. Até um pai de santo foi interrogado. O repórter perguntou: você sente que pode haver um constrangimento, uma perseguição às religiões afro-brasileiras? Porque agora para todo canto se vê políticos acompanhados de evangélicos em cima dos palcos, os showmício com cantores gospel. Você acha que isso pode trazer um problema para a sua religião? Aí o pai de santo diz assim: não, de forma alguma. O Deus verdadeiro não sobe em palanque. Um pai de santo sabe que o Deus verdadeiro não sobe em palanque, e os assembleanos não sabem disso, que o Deus verdadeiro não sobe em palanque. Por isso que eles experimentem da ignomínia, uma vergonha sobre modo excelente. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e querido, mais uma vez nesta noite, Deus, é travado um grande desafio, Pai, uma grande batalha espiritual. Nós estamos aqui, Deus, declarando guerra contra todo o inferno, declarando guerra contra todos aqueles que se opõem à Tua palavra, declarando guerra contra todo o sistema, declarando guerra contra todos os principados, contra todas as potestades, contra todos os dominadores, contra todas as falanges do inferno, e te pedimos, ó Deus, que o teu poder, ele só não vem entrar neste lugar, mas vem visitar todo esse globo terrestre, aonde houver neste momento sendo feita a justiça, que a tua espada, que o teu poder, que a tua grandeza, que os teus olhos, que são como chama de fogo, possa contemplar, Deus, o palácio da República, que o teu poder, Deus, possa adentrar no Senado Federal, que o teu poder, Deus, possa entrar no Supremo Tribunal Federal, naqueles homens, Senhor, que se acham poderosos, naqueles homens, Deus, que se acham que estão acima do bem e do mal, que a tua espada, Deus Todo-Poderoso, venha arrancar as cabeças, que a tua espada, Deus, venha atravessar a alma e o espírito, a tua igreja, Deus, ela clama em plenos pulmões, a tua igreja, Deus, clama por justiça, ó Deus Todo-Poderoso. Nós queremos ver os sangues corruptos derramados sobre as ruas, nós queremos ver grandes catástrofes, nós queremos ver o juízo do Senhor caindo sobre toda a terra. Ó Deus Todo-Poderoso, libera as moléstias, libera as doenças, libera as enfermidades, os leitos de hospitais, libera as cadeiras de rodas. Ai, Pai, faz acontecer desastres coletivos, faz acontecer, Deus, queda de aviões, queda de helicópteros, onde esses homens, Pai, não acreditam, zombam do teu nome, escarnecem a tua palavra. Mostra, Senhor, que soberano é o Senhor. Mostra, Deus, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ó leão da tribo de Judá, ó leão da tribo de Judá, dá o teu bramido, mostra para os mortais, quem manda é o Senhor, Jeová Sabaote, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Manda fogo sobre a terra agora, que o teu juízo, Deus, a tua cólera, o teu poder venha adentrar dentro das delegacias, nos batalhões, que o Senhor venha visitar
levantar as forças armadas, os generais, os almirantes, os brigadeiros, ó anjo do juízo, ó anjo da justiça. Mostra quem manda é o Senhor. Mostra, Deus, quem manda, quem é soberano é o Senhor. A tua igreja, Pai, ela não se curva. A tua igreja, ela não se curva das bandeiras, das Constituição. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir ao Senhor que não venha ser diferente, Pai. E nós não podemos esquecer, Senhor, das clínicas de aborto, Pai, onde aqueles médicos assassinos, Pai, têm matado crianças indefesas, Senhor, nos orfanatos, onde as crianças, Senhor, têm sido violentadas, Pai. Aquelas crianças que não têm pai, não têm mãe, Deus, se encontram indefesas. Ó Deus Todo-Poderoso, mostra teu juízo, Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós clamamos em plenos pulmões, nós colocamos na nossa vida, Pai, nesse clamor. Nós temos preparado a nossa vida, Senhor, para este momento, que bem antes, Pai, de findar esse clamor, que o Senhor venha responder, porque assim aconteceu com Elias lá no Carmelo, Deus. Foi lá, Deus, antes de acabar o clamor dele, houve resposta, e nesta noite, Deus, não vai ser diferente. Aqueles homens, Pai, que se encontram agora em cima de um púlpito, Pai, no altar profanado, aqueles homens, como está escrito lá, Pai, lá em Isaías, Deus, eu criei os homens, eu os engrandeci, eles se revoltaram contra mim, Pai. Lembra desses homens, Pai, que o Senhor deu o seu Espírito, o Senhor deu a tua palavra. Lembra para eles, Pai, eles te traíram, eles prevaricaram, eles escarneceram do teu nome, eles escarneceram da tua palavra. Assim como, meu Pai, a tua palavra diz que Nabal ele foi fulminado, que nesta hora, Pai, nesses palcos satânicos, eles iam ter um infarto, eles iam ser abatidos, eles vão ser carregados, Pai, direto para a cova bem funda, para que teu nome, Senhor, venha ser exaltado e glorificado. A tua palavra diz, Senhor, meu Pai, que a recompensa de um traidor é a forca. Assim aconteceu com Aitofel, quando ele traiu Davi. Assim aconteceu com Judas, quando ele te traiu, Pai. Assim aconteceu, Deus, com Ramã, quando ele porcou Mardoqueu. Ó Deus Todo-Poderoso, mostra o teu juízo, mostra a tua justiça. Nós queremos contemplar, nós queremos ver se consumar, porque a tua palavra diz que quando Uzias ele tentou adentrar naquele templo, aquela lepra atingiu a testa dele na hora, assim como Caim foi estampado na face dele. O teu juízo, Senhor, que possamos contemplar, que as mídias convencionais, que esse mundo venha saber que do Senhor não se zomba, do Senhor não se deixa escarnecer. Contigo, Pai, não pode brincar. Nós estamos aqui, Deus, e sabemos que o nosso clamor, ele está chegando diante do teu trono. Nós sabemos, Pai, que neste momento o Senhor está dando ordem aos teus anjos ao respeito desses cabos que brincam com a tua palavra. Eu te peço, Senhor, visita as embaixadas, os diplomatas, os altos executivos dessa nação, esses homens que se acham poderosos, esses homens que exploram os humildes, os trabalhadores. Ó Deus, mata, fulmina, mostra que, como tu falaste na tua palavra, eu sou o que sou, não há outro Deus além de mim. Eu mato, eu firo, eu saro, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Mostra, Jeová Sabaote, mostra a tua ira, mostra o teu poder, mostra quem tu és, Pai, porque nós já sabemos, Pai, quem tu és. Nós queremos, Deus, ver a tua justiça invadindo os grandes palácios, as grandes mansões.
homens poderosos humanamente falando, homens com influência neste mundo, homens que escarnecem o teu nome, da tua palavra, são esses, Pai, que tem que ser abatido, que tem que ser envergonhado pelo poder da tua glória. Ó Deus Todo-Poderoso, também mais uma vez clamamos pela tua igreja, pelos teus restauradores, Pai, não só que estão no santuário, mas todos aqueles que estão espalhados pelo mundo afora, os irmãos da África. Deus, sustenta os teus ungidos, dá unção de valentia, de intrepidez, de determinação. Ó Deus Todo-Poderoso, mostra, Pai, para os teus ungidos lá no Nordeste, no Sul, nos quadrantes desta terra, porque nós aprendemos, Pai, no passado nós éramos escravos, nós estávamos presos em sinagogas satânicas, Pai, como as assembleias, como a Universal, como as Batistas. Houve uma voz que nos resgatou, nós sabíamos que estava tudo errado, assim como o povo de Israel se encontrava cativo lá, meu Pai, no Egito, mas o Senhor levantou um homem valente, um homem com a unção, foi Moisés. Eles precisavam de um líder, assim como, meu Pai, o Senhor levantou Gideão para libertar, meu Pai, da escravidão dos medianitas. Hoje, Deus, o Senhor levantou o último Elias, Pai, para levar a libertação ao cativo, para pôr em liberdade o algemado, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, faz se cumprir as tuas promessas, faz os muros caírem, os portões de ferro, os grilhões, as algemas, e que o teu poder venha se manifestar no nosso meio. Te glorificamos, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Te glorificamos, ó Deus, por Senhor ter nos conservado de pé diante de ti. Nos prostramos diante da tua grandeza, diante da tua soberania, e dizemos para o Senhor, sem medo de errar, sem titubear: conta com o nosso sangue, conta com a nossa vida, conta com o nosso clamor, conta com nossa sede e fome de justiça. Nós queremos, Deus, nós ansiamos, Pai, e ver a tua glória, Deus Todo-Poderoso, exaltado sobre todas as nações. Recebe, ó Deus, recebe o clamor, recebe a súplica, Deus. Deus Todo-Poderoso, te amamos, te glorificamos, não pelo aquilo que o Senhor fez por nós, mas pelo perfeito sacrifício que o Senhor fez por amor de nós. Recebe a honra, Deus, recebe a glória, recebe o poder. A tua palavra diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E nós queremos levar a luz àquele que se encontra em trevas, aquele que se encontra, Pai, oprimido. Que teu nome venha ser exaltado e glorificado. Recebe, Pai, em nome santo de Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Assim que começou o clamor, eu vi o pastor com aquela espada que eu tinha visto que o Senhor ganhou, e foi acompanhando essa espada com o Senhor até o fim até a parte da velhice. Quando eu vi, né, eu olhei para o Senhor e vi o Senhor com essa espada. E assim que começou o clamor, jorrou uma cachoeira de cima, ali onde é que fica o Afonso, ali, dali de cima jorrou uma cachoeira, e ela encheu a igreja inteirinha. E nisso desceram anjos, e um anjo tinha uma tinta amarela, como se fosse uma tinta amarela com um pincel, e o outro anjo ia apontando alguns irmãos, e o anjo ia marcando eles na cabeça com aquela tinta amarela.
Então a igreja se encheu de água e muitos continuaram normalmente sentados ouvindo o clamor, mas alguns boiaram por cima dessa água. E quando eu vi, eram que nem corpos mortos boiando em cima da água. Amém. Eu vi uma grande nuvem no céu e ela abriu chuva, mas não foi uma chuva normal. Foi como se uma cachoeira estivesse descendo onde está o templo. Uma cachoeira mesmo de água descendo. Enquanto o clamor ia acontecendo, eu vi quando uma grande águia branca veio voando sobre os céus e remeteu contra uma igreja. E essa igreja foi totalmente arrancada pelas garras dessa águia. Eu via também, enquanto o clamor ia decorrendo, eu vi quando o anjo da justiça entrou dentro de um prostíbulo católico, né? E quando ele entrou lá, havia um padre ajoelhado e do lado dele um adolescente de uns 12, 11 a 10 anos por aí, orando junto, os dois de joelhos. E esse padre estava tentando seduzir o garoto. Então ele passava a mão no menino e o anjo da justiça parou atrás dele, puxou a cabeça dele e cortou a cabeça dele. Só que o interessante, quando ele estava cortando a cabeça dele, não saiu assim que nem eu sempre vejo ele cortar, mas não, parecia uma imagem de escultura. Aquele padre se transformou numa imagem de escultura. Foi impressionante. E mesmo assim o anjo cortou assim, quando cortou parecia um gesso ali dentro, igual uma imagem de escultura. Quem já quebrou imagem de escultura, eu creio que a grande maioria aqui já quebrou imagem de escultura, daquele jeito, quando quebra assim, aquele gesso por dentro eu vi. E eu lembrei dos Salmos, né, que diz que se tornarão igual a elas, né? Amém. Enquanto o pastor ia orando, eu vi fogo, muito fogo, um lugar assim com muito fogo, um fogo vivo assim. E no meio desse fogo estava uma espada. E esse fogo ia se consumindo assim, como se tivesse um combustível ali consumindo esse fogo assim pelo chão. Como quando a gente joga álcool, gasolina pelo chão e joga fogo assim, desse jeito, uma espada enterrada ali no meio. Então o pastor citou os líderes aí do mundo. Nisso que o pastor citou esses líderes, o anjo da justiça foi lá e pegou essa espada. E nessa espada estava escrito governo. E o pastor continuou orando e o anjo da justiça foi voando e eu fui em espírito junto com ele. E ele adentrou um local, passamos por uma porta e quando entramos numa sala grande com vários livros, tapetes no chão, havia um homem sentado atrás de uma escrivaninha, uma cadeira boa, e esse homem era o Luiz Inácio Lula da Silva. O anjo da justiça ficou em pé em cima da mesa onde ele estava e enfiou a espada na goela dele, na garganta, que é onde fica o gomo de Adão. Ali ele enfiou a espada e puxou ela para o lado esquerdo e a cabeça dele rolou. Eu vi também, enquanto o pastor estava orando pelos governantes, eu vi quando o anjo da justiça remeteu contra um helicóptero no ar e remeteu na hélice
bem embaixo onde gira a hélice. E essa hélice soltou do helicóptero. E esse helicóptero caiu no mar. Amém. Assim, quando o pastor começou a orar pelas assembleias, eu vi uma espada descer do céu. Foi incrível essa visão, porque eu vi ela descendo e subi por cima dela e acompanhei ela de cima. Ela não era uma espada grossa, ela era uma espada mais fina, como aquelas de samurais. Essa espada, assim. Então, essa espada desceu sobre a terra e o pastor continuou orando contra as assembleias. E quando o pastor orava por aqueles que estão distribuindo folhetos de político, eu vi quando o anjo da justiça foi na frente de uma assembleia e lá estavam 2 irmãos distribuindo panfletos políticos para aqueles que estavam entrando. E o anjo da justiça foi num desses irmãos e tirou a carteira dele do bolso e tirou todo o dinheiro que tinha dentro da carteira dele e botou a carteira de novo no bolso. Então, o pastor continuou orando contra as assembleias. Eu vi quando essa espada adentrou dentro de um templo muito grande das assembleias. E esse templo, pelo que eu entendo, é aquele primeiro templo que foi inaugurado lá, que tem muita gente. E essa espada entrou por cima, e ele tem galerias em cima desse templo. E quando essa espada estava descendo dentro do templo das assembleias, saiu do meio dos assembleianos lá, saiu 2 cobras e tentaram impedir essa espada de chegar. E elas se enrolaram na espada e tentaram por toda maneira impedir a espada de descer. Mas nisso a espada ficou luminosa. E lá onde era tudo escuridão, deu para mim ver as pessoas. E era muita gente, só que eu não via seres humanos. Eu vi caveiras, muitas caveiras. Lá dentro só tinha caveira, não tem ninguém vivo lá dentro. Assim diz o Senhor, ninguém está vivo dentro das assembleias de Deus. E quando essa espada iluminou, eu olhei para cima do púlpito deles, do palanque deles lá, e eu vi imagens. Eu vi imagens egípcias, aqueles deuses egípcios, vários demônios lá em cima daquele palanque de palhaços lá. E quando eu olhei para o homem que estava pregando, não era um homem, era um porco muito gordo, com a cabeça muito grande, e ele virava assim para as escrituras, para a Bíblia, e lambia assim, ó, com a língua dele as páginas da escritura. Ele lambia assim as páginas das escrituras. Uma coisa asquerosa está acontecendo lá naquele lugar. Então eu vi a águia branca entrando por dentro daquele lugar e circulando aquilo tudo. E ali essa visão teve seu fim. Amém. Quando o irmão André foi orar, desceu um anjo do céu, irmão, e ele anotou o teu nome. Ele anotou o seu nome numa prancheta dele. E o Espírito falou comigo. Era um dia que é para você estar aí. Deus está muito contente que você está aí nesse dia. O anjo veio e anotou o teu nome para levar o teu nome diante de Deus. Para confirmar que você está aí. E por você estar aí nesse dia, coisas vão mudar na tua vida. Assim diz o Senhor. Amém. Eu vi quando do meio da congregação nasceram lírios muito lindos,
lírios do campo, assim. Aqueles lírios foram brotando e nascendo e se abrindo. Foi uma visão muito bela que Deus me deu, de lírios nascendo dentro da igreja. Amém. Quando o senhor Elias estava orando, veio um anjo. Na parte estava orando, quando começou a orar pelos governantes, um anjo desceu e começou a anotar a oração. Nisso veio um demônio muito grande, para remeter contra esse anjo. E nas regiões celestes, quando ele estava descendo, ele era um demônio enorme, com as suas asas gigantescas. Era um demônio difícil até de explicar, assim. Ele não era assim asqueroso, mas era um ser negro, um anjo negro, forte. Ele era uma hoste dos exércitos do mal. Quando ele estava descendo, desceu rapidamente um anjo branco e cortou a cabeça dele e arremeteu com a espada no peito dele. E o Espírito de Deus falou comigo. Este demônio, esta hoste, esse príncipe da maldade, ele atuava no meio dos governantes de Brasília. E por causa do clamor dessa noite, esse demônio foi abatido. Foi abatido esse demônio. E assim diz o Senhor: clame, pois eu abaterei o governo dessa terra. Aleluia. Amém. Eu vi também quando o André acabou assim a oração, né? Eu vi uma coral na frente dele e ela secava. Essa cobra coral secava. Não sei se vocês têm cobra coral também. Aqui é uma cobra muito venenosa, né? E essa cobra, ela secava totalmente na frente dele, assim. E o entendimento que eu tive foi esse. Irmão, os projetos que o diabo tinha na tua vida, por você estar aí hoje, nesse dia, foram secados, foram acabados, foram exterminados. Amém. Quando o irmão Paulo Sérgio foi orar, eu vi um anjo branco do teu lado, irmão, e ele ficava com a mão no teu ombro enquanto você ia orando, e esse anjo ficou ali com a mão no teu ombro, e quando você começou a orar, saiu uma espada de você, e ela se abriu em 7 espadas e ficou ao teu redor. Então eu vi aquele anjo que ouve as orações dos irmãos, e ele estava meio curvado assim, e enquanto você estava orando, irmão, ele levantou e olhou para o céu e novamente desceu a lança branca da mão dele. Então ele apontou para você e olhou para o céu, olhando para o céu e apontando, tipo, esse, né? E eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão. Deus conhece quem ora. Amém. Ainda enquanto o irmão Paulo Sérgio estava orando, eu vi novamente a mesma visão que eu tive no culto de ontem. Quando o irmão era vestido com uma veste, botado um cântaro e um saco com pão para esse irmão, era vestido com uma veste vermelha. E esse irmão é o irmão Afonso. Então eu vi no céu descer um anjo com um balde com água, como um caldeirão assim com água, uma coisa
um grande, assim, com muita água. E ele desceu e parou na frente da igreja, e outro anjo, o anjo do ministério, foi até lá, pegou o balde com água, né? O caldeirão com água, não sei, uma vasilha grande, e jogou no chão da igreja. E essa água espalhou por toda a igreja. Todo o chão da igreja foi tomado por essa água. Então, Deus me falou: esse solo é um solo santo. Amém. Eu vi ainda, quando o irmão Paulo Sérgio estava orando, uma imagem do Baphomet, aqueles chifres. Então, foi tirada essa máscara, e era uma pessoa, era um homem. Então, eu primeiro só vi essa imagem tudo negro, né? Quando foi tirada a máscara, eu consegui subir mais e consegui ver a cena como um todo. Estava acontecendo um ritual naquele lugar. Um ritual com um sacrifício. Tinha uma mulher que ia ser sacrificada. E o demônio saiu daquele homem. No momento do clamor, o demônio saiu daquele homem. E o homem se mostrou muito bravo, muito nervoso, porque eles não iam conseguir realizar esse sacrifício. E eu entendi perfeitamente que foi por causa do clamor que está acontecendo. Então as hostes, os demônios, os principados estão sendo totalmente abalados pelo que está acontecendo nesse momento na geração de Jesus Cristo. Amém. Essa igreja que foi arrancada por essa águia branca era a Igreja Batista. A Igreja Batista será riscada da história da humanidade. Amém. Eu vi quando um grande diamante ele já estava dentro da igreja, e ele com a sua ponta escreveu algo no chão, e ele escreveu no chão restauração. Então veio uma espada sem auxílio de mãos e cortou aquela parte do chão, e arrancou aquela parte do chão e levantou, e essa restauração estava luminoso, e ele era apresentado para toda a congregação. Amém. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava, enquanto eu estava passando a oração, o irmão estava orando por justiça, Deus me mostrava um homem como uma criança. E aquele homem se assustou muito quando viu a presença de um anjo. Aquele homem ia abusar daquela criança. O anjo chegou na hora com a espada desembainhada. Pegou aquela criança pelo braço, tirou aquela criança dali, voltou e matou aquele homem. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava a porta da igreja e tinham 2 anjos na porta da igreja. E de acordo com que os irmãos iam entrando, esses anjos, eles olhavam a pessoa assim de cima a baixo, todinha. E tinha uns que eles balançavam a cabeça fazendo sinal negativo. Aquela pessoa ficava ali mesmo, do lado de fora. O anjo não deixava entrar. Outras, o anjo deixava entrar, mas colocava do seu lado direito, como se fosse assim na parede, onde fica as mesas quando tem festa. E outros, o anjo aprovava e deixava entrar e se sentar. Foi a visão que eu tive, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostrava o Senhor quando o Senhor estava orando, e Ele me voltava para observar os seus pés. Na proporção que o Senhor ia orando, o Senhor ia saindo do chão. O Senhor ficava como se estivesse flutuando. Foi o que eu vi, pastor. Paz.
Pastor, Deus me mostra alguns anjos com bandejas. Nessas bandejas estão alguns presentes, bênçãos para serem entregues para os irmãos. Mas muitos desses irmãos que iriam receber não estão aí. E o anjo disse: muitos faltaram por não dar crédito a esse clamor. Muitos faltaram por medo do agir de Deus nesse clamor. Mas o anjo disse que muita coisa vai ser feita, porque se levantou um povo para clamar. E através desse clamor, muita coisa está acontecendo, não só nos céus, mas muita coisa na terra. Paz, pastor. Paz, pastor. Pastor, Deus me mostrava algo que eu fiquei maravilhada. Eu via no espaço, assim, dentro da terra, vários anjos, pastor. Eles vinham de todo lugar, de todos os lugares eu via vindo anjos. E eu estava como se eu estivesse do lado de fora da igreja, como se eu estivesse no alto, assim. E eu via que tinha um anjo me segurando de novo pelo braço direito. E aqueles outros anjos que eu via, eles vinham chegando e entravam como se fosse pelo teto da igreja. Eles iam entrando com aquelas pessoas, eles traziam pessoas. E o anjo que estava comigo me levou para dentro da igreja também. E ali eu conseguia ver, pastor, o rosto de muita gente, muitos irmãos diferentes, pessoas que não moravam no Rio de Janeiro. Eu via irmãos da África, via irmãos de longe, via o irmão Rômulo, via muitos irmãos, via o meu esposo, estava a irmã Isabel, muitos irmãos de longe estavam ali dentro da igreja. Vi, inclusive, pastor, pessoas com os olhos bem puxadinhos. Eu sabia que não era daqui do Brasil. Via pessoas da pele bem alva e rosada, que com certeza também não são daqui. E aquele anjo me disse: essas pessoas, elas estão ouvindo, estão acompanhando a rádio, mas estão dentro do mover da restauração. Por isso, elas estão aqui. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pastor, Deus me mostra alguns irmãos saindo, só que antes de saírem da igreja, ouviu-se um brado de vitória. As nossas espadas foram todas para o alto. E nós saímos da igreja. E ao sairmos da igreja, pastor, além dos anjos que estavam nos acompanhando, era como se a gente estivesse dentro de um vidro, assim, totalmente fechado, livre de tudo. Nós saímos nas ruas e tinha pessoas brigando, se matando. Era uma guerra muito grande no planeta, muita destruição, muita coisa ruim. Só que nós passávamos, pastor, e nada nos atingia. Nada. E algumas pessoas que estavam ali naquela vida triste, elas olhavam e diziam: por que com eles não acontece nada? E um anjo virou para aquela pessoa que perguntou e disse: é porque esse povo pertence ao Deus vivo. Foi o que eu vi, pastor Paz. Aleluia. André. Quando o senhor estava orando aqui pelas assembleias, e o senhor dizia que na assembleia não há Deus, nas assembleias de Deus, Deus não está lá, e o senhor dizia que o Deus da assembleia, o senhor pisava na cabeça dele, que o Deus da assembleia, o senhor cuspia na cara dele, e naquela hora que o senhor falou isso, nesse exato momento, falou: Deus, os assembleanos, eu cuspo na cara dele, eu vi um demônio, esse
é o Deus que está atuando nas Assembleias de Deus, um demônio, troço horrível, horrível, um demônio, muito terrível, muito feio. E a igreja, pastor, ela foi toda tomada, em ouro, o chão, as paredes, os utensílios, tudo era ouro, as escritas que brilhava, um brilho tremendo, aquela placa lá, as placas, tudo, portão, tudo era ouro puro. E Deus falava. Aí eu vi os anjos estavam aqui, nesse lugar, os anjos passeando, e com alegria no semblante dos anjos, e eu via que os anjos estavam satisfeitos em trabalhar nesse ministério. E Deus falava o seguinte: a arca que vai levar o meu povo já está pronta, que era esse lugar. Deus falava: a arca que vai levar o meu povo já está pronta, e os anjos trabalhando aqui dentro com aquela alegria no semblante, com satisfação em trabalhar nesse ministério. Essa é a visão que Deus me deu, amém? Volta aí. Paz, quando o senhor orava contra os governantes, eu vi sentado numa cadeira um homem com um semblante meio gordo, acho que é Rodrigo Maia o nome desse homem. Quando ele começava a falar, ele se transformava num demônio, pastor. Esse demônio escuro, negro, que o irmão Rômulo falou, ele se transformava. Aí o anjo vinha e cortava a cabeça dele. Depois o anjo adentrava uma outra sala. Quem estava lá era Michel Temer. E era a mesma situação, pastor. Quando ele começava a falar, esse homem também se transformava num demônio. Um demônio horrível. Aí vinha o anjo e também cortava a cabeça desse homem. Depois Deus mostrava o Luiz Inácio Lula da Silva andando com as mãos algemadas e sem a cabeça, e sendo conduzido por algumas pessoas, pareciam policiais, e ele era levado, só que ele não tinha a cabeça. Depois Deus mostrava a Dilma, o anjo vinha e cortava essa parte aqui dela, essa parte daqui do ombro com o braço. E quando o irmão Paulo Sérgio orava, Deus mostrava o semblante dele, não era o rosto dele que aparecia, e sim de um leão, como se ele estivesse rosnando aqui na frente, quando ele orava. E quando ele falava por traição, onde tem essa placa aqui, um Centro de Seleção e Justiça, vi algumas pessoas com a cabeça penduradas, mas era só a cabeça que aparecia, pendurada em frente a essa placa, um Centro de Seleção e Justiça. Aleluia, Deus. Amém, pastor. Alô? Paz mais uma vez. Assim que iniciou o culto, eu vi aqui na frente, quando o pastor começou a falar algumas coisas, uma balança. E nessa balança eu fui vendo ao decorrer do culto. E quando começou o clamor da igreja, a balança ela começava a se mover devagar, bem devagarzinho a balança estava se mexendo. E conforme a igreja ia orando, a balança ia balançando mais um pouco ainda. Essa visão cessou. Depois eu vi um anjo aqui na frente com um cântaro na mão. Só que esse cântaro, ele tinha azeite nas suas mãos. E o azeite caía pela igreja, e quando chegava ali no portão, ele se transformava em vários braços. E nesses braços ele percorria. Eu vi quando um desses braços chegou até a casa do Rômulo, e como que uma violência tão tremenda, aquele braço de azeite batia no peito do Rômulo.
E depois aquele mesmo braço chegou até a casa da outra irmã, aleluia, Deus, e chegava, colocava sobre a cabeça dela e fazia um carinho na cabeça dela. E esses mesmos braços se seguiam, ia até a África. Quando chegava na África, ele se expandia, e aí a visão cessou. Mas quando começou a orar de novo, esses mesmos braços percorriam o planeta. Aí cessou. Amém, pastor? Aleluia. Amém, meu irmão? Você sabe que Deus opera por causa das suas orações? Então temos que orar. Descruzar os braços. Amém? Trabalhar. Tem gente que pensa que trabalhar é fazer coisas físicas. Não, a oração é um trabalho tremendo para Deus, porque Deus opera nas nossas orações. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos falar com Deus único. Deus bendito, Deus glorioso, nós os teus guerreiros, ó Deus, nós que aqui estamos, entendemos a tua vontade. O Senhor lutou e nos fez entender a tua vontade. Nós entendemos, queremos permanecer nela. Pedimos força, graça, suplicamos, ó Deus, força e compaixão para que o teu projeto se cumpra, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. É o Senhor que dá o ar que respiramos e a força que nos mantém de pé. A alimentação que vem à nossa mesa é o Senhor, o nosso Deus, quem nos tem dado. Como o maná que desce no deserto, assim nos tem sustentado dia a dia o Senhor, o nosso Deus. Muitos têm feito menção de carros e de cavalos, mas para nós tem bastado o teu santo nome. O teu nome que é sobre todo nome, e a ele se curvarão todos. E todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar. Tu és Senhor, meu Deus. Tu és Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que deveríamos permanecer aqui mais tempo, porque o Senhor ia falar mais e mais. E o Senhor ia nos edificar e nos abençoar mais e mais. Porque é dando que se recebe. Ó Deus bendito, que cada um de nós receba a graça, a unção e a autoridade para os teus projetos, e que a nossa casa seja transformada em um santuário, aonde haja o clamor, aonde os teus anjos desçam e a tua voz ecoe,